Skin, mas vem cá, cara, se considera uma pessoa bem engajada na palavra, espiritualmente? Tu se considera cristão? Como se você se considera? Cara, mano, é... aconteceu algumas coisas, tá ligado? Dessa época que a gente se conheceu pra, pra agora e tal, Uhum. que uma pergunta dessa eu posso responder assim, ó. Sim, mas vai ficar Raso. raso, né? Aham. Porque você poderia dizer, mas por quê? Mas por quê? Tá Uhum. ligado? Nessa época, Rodrigo, que a gente se trombou ali na Green Valley e tal, Só antes de começar, eu, querendo ou não, acompanhei esse processo. Você realmente mudou, né? sim, É assim, meu ponto de vista tá melhor, cara. pode Tá crer. melhor. Porque É uma tu, outra vertente bem mais massa, cara. Você viveu o que realmente tinha de viver. Naquela época foi uma época massa pra gente. aham, Só que eu vejo que você melhorou. Você subiu de nível pode nesse crer, quesito. mano. Então, assim, nessa época que a gente se trombou, eu já tinha conhecido o evangelho e tal, tinha passado por vivências de igreja e tal, tá Uhum. ligado? Só que nessa época eu tava meio que distante, tá ligado? E eu tava na minha época que eu tinha fachado recente. É, a A gente gente, a trocava gente umas até ideias, vez ou trocou ideia outra. sobre isso, né? Aham. E aí, mano, eu tava numa época, tipo assim, de totalmente aversão a Deus e a Bíblia, tá ligado? A qualquer tipo de coisa relacionada, mano. Relacionada, né? Tá ligado, mano? Tava em outras vibes. E nessa mesma época eu tava estudando muito sobre ocultismo, tá ligado, mano? Eu tava tentando aprender a como manipular energia, esse tipo de coisa. Minha brisa era essa, tá ligado? E aí, mano, eu conheci a minha esposa e tal. Hoje a gente tem dois filhos e tal, tá ligado? E aí ela era praticante de bruxaria natural, tá ligado? Bruxaria natural. É, bruxaria natural. Explica aí o que é, eu tô por É, fora. é um tipo de prática que se chama bruxaria natural porque envolve mais Medicina lance homeopática? de plantas e Sim. tal, mas tipo cultos também a A natureza em si. não, Não? cultos a entidades que remetem a lance de mulher, tá ligado? Ah, De interessante. empoderamento Acho que eu feminino, tô entendendo. essa viagem, tá ligado? Entendi. Ela seguia nessa pegada e fazia isso, né? Então a gente começou a namorar e tudo. E mesmo, tipo, eu afastado, muitas coisas, mano. A palavra de Deus, ela, quando ela é lançada no seu coração, mesmo você criancinha, mano, ela penetra ali, tá ligado? Uma ou outra ela sempre E vem. uma hora ou outra você vai ficar lembrando, tá ligado? Enfim, eu sei que a gente conversando de vez em quando, eu falava alguma coisa de Deus ou alguma coisa relacionada à Bíblia, tá ligado? Mesmo tendo totalmente aversão na época, brother, Bicho, eu lembro, pô. tá Eu lembro ligado? demais que a gente trocava umas ideias, pô. Eu lembro que a gente teve uma vez, acho que não sei nem se tu vai lembrar, a gente conversou sobre a volta de Jesus. Por duas, eu lembro dessa transição. Duas vezes a gente tocou nesse assunto, das duas vezes, uma vez tu falou realmente como se fosse com aversão, e outra vez tu falou como eu posso explicar, como se fosse uma esperança. Pode Parecido crer. com isso, que eu vi, cara, o skin tá mudando. O skin tá mudando. Quem é skin que foi que aconteceu com ele? E que foi um papo muito massa. A gente entrou numas viagens muito massa na época. Aí, mano, enfim, acabava falando de vez em quando com ela, né? Aí ela tava passando por um período na vida dela também, de total distanciamento de coisa de Deus, coisa do tipo, tá ligado? Aí ela falou assim, mas eu não acredito em Deus não e tal, e nem em Satanás, tá ligado? Eu só acredito se eu ver. Ela falou assim, Aí é foda, né? eu só acredito se eu ver. Aí beleza, né, mano? Aí passou um tempinho e tal, passou uma semana, não, acho que passou menos de uma semana. Aí ela passou a ter pesadelos com lance de inferno, tá ligado? Ela passou a ter pesadelos, acordava assim desesperada, tá ligado? Aquele sonho que é muito real, mano. Uhum. Tá Você ligado? viu Quando Você você acorda, acorda, tipo, já sonhou com muito dinheiro, que aí você acorda, leva vou uns, gastar tudo. Aí os caramba, era um sonho, tá ligado? leva uns segundos ali pra você cair, Exato. né? É. Aí ela acordava com esse tipo de sonho, tá ligado, mano?
Aí beleza, uma coisa, Rodrigo, é você sonhar hoje e amanhã você vai dormir, você sonha com outra coisa, ou talvez não sonha, não lembra, tá Passa pra ligado? frente. Agora, mano, ela tava sonhando o mesmo sonho, tipo, Constante. não constante, não era nem constante, era tipo uma continuação do dia anterior, Caralho. tá ligado, mano? Ela tava tendo esse tipo de sonho. E eu olhando assim, tá ligado, mano? E ela tava com bastante lance de crise de ansiedade e tal, um período bem um pouco depressivo, tá ligado? E eu olhando assim, ela tendo esses sonhos, esses pesadelos, bicho. E eu, caramba, mano. E eu querendo negar que ali fosse algo espiritual, tá ligado? Aham. Eu querendo, não, isso aqui é algo da cabeça dela. Aí eu sentindo assim, não, isso aqui é algo espiritual, cara. Porque eu já tive algumas vivências de saber que uma coisa, quando acontece, alguma coisa acontece na sua área emocional, outra coisa está acontecendo porque é algo espiritual, tá ligado? Aham. A gente é corpo, alma e espírito, tá ligado? É três. E aí eu, meu irmão, cara, isso aqui tá estranho. Aí teve um dia que, aí nessa época, eu tinha alugado uma casa com um amigo meu, Robin, que é tatuador e tal. A gente alugou uma casa ali no bairro franciscano pra gente morar e tatuar lá mesmo, tá ligado? Que era um casarão e tal, que tinha uma primeira sala que a gente fazia o estúdio de tatuagem. Aí eu ficava no quarto, lá no último quarto. E em cima ficava ele, a ex-companheira dele e a enteada dele, né, na época. Só que nessa época ele tava em São Paulo. Então tava nessa casa lá tava eu, minha esposa, a ex-companheira dele e a enteada dele, né, na época. E aí eu falei assim, eu vou aqui pro estúdio estudar, né, tatuagem. Eu falei pra minha namorada na época, minha esposa. Aí eu fui pro estúdio, tá ligado? Só que quando eu cheguei no estúdio, em vez de estudar, eu fui orar, mano, depois de muitos anos, tá ligado? E aí eu orei e eu pedi ao Espírito Santo para que se o que tivesse de fazer, tá ligado? Com a limpeza na gente e tal, alinhando a limpeza na nossa vida, na verdade, que ele tinha total autoridade, tá ligado? Eu realmente, Permitiu. depois de muito tempo, eu fiz uma oração sincera, tá ligado? E eu senti assim uma presença boa, tá ligado? Depois de muito tempo, mano, tá ligado? Eu, caramba, mano, isso aqui é muito bom. Eu queria que Luiz experimentasse, minha esposa e tal. E aí. É, quando eu saí lá do quarto, eu cheguei lá, ela tava lá na sala e tal. Aí eu peguei e falei, né, pra ela o que tinha acontecido, que eu tinha orado e tal, não sei o quê. Aí ela ficou assim meio sem entender, tá ligado? Que ela era bem incrédula e tudo. E aí, beleza. Aí teve um dia, irmão, que eu tava tatuando, né, um cara. E a tatuagem terminou muito tarde. E ela tava me esperando pra dormir, porque ela tava com medo de dormir pra Já tá sendo. o lance dos pesadelos, tá ligado? E aí, beleza. Aí eu pensei, né, cara, eu já sei. Eu vou chamar ela para orar. E eu vou orar o Espírito Santo para que ela sinta o Espírito Santo e ela consiga dormir em paz. Tá ligado? E aí, beleza. A gente foi lá pro quarto e tal, foi deitar para dormir. E aí eu disse assim, amor, eu vou fazer algo aqui pra você ficar melhor, tá bom? Aí ela, tá bom. Aí eu botei um louvor, mano. A gente deitou assim na cama e tal. E eu comecei a orar, mano, tá ligado? Eu pedindo a Deus, Deus, por favor, eu oro para que teu Espírito Santo venha aqui e tal, que nos visite, nos preencha com teu amor e tal. E aí, irmão, a atmosfera do quarto assim mudou, tá ligado? Eu veio algo bom assim, eu comecei a sentir algo bom, mano, comecei a me arrepiar todo e tal. Tem um conforto, né? E aí, mano, ela falou assim, amor, tá acontecendo, eu tô sentindo algo estranho. Aí eu, estranho como? É bom ou ruim? Aí ela, eu não sei. Ela falou assim, só falou assim, né? Não deixa que nada de mal aconteça comigo. Aí eu, tá bom. Aí, mano, quando ela acabou de falar isso, ela tava deitada assim, ó. Ela levantou assim, ó. Aí olhou pra mim e falou assim, ó. Quem são os filhos da desobediência? Aí eu olhei assim, aí eu. Luiz. Aí o Luiz, aí virando o rosto, tá ligado? Aí eu chamando ela, mano, e ela Não virando o atendia, rosto. não respondia. Aí ela começou a falar coisas da minha vida que eu nunca tinha contado pra ninguém, Muito tá ligado? específico. Exato. Aí eu, na minha cabeça, não acredito que isso tá acontecendo não, irmão. Aí ela chegou e falou assim,
Fala outras coisas, né? Meu irmão. Aí eu caiu a ficha, né? Meu irmão, ela tá endemoniada aqui na cama. Tá ligado? Ela tá possessa. Caralho. Eu já tinha visto coisas do tipo, tá ligado? Mas. Nada tão pessoal assim, Não, né? eu já tinha visto algo pessoal, mas eu nunca tinha estado, tipo, tete a tete. Uma pessoa próxima sua mesmo. Eu já tinha estado com líderes que tava Uhum. Uhum. ali controlando a situação. Mas, irmão, eu não tinha ninguém, nenhum irmão de igreja nenhuma, contato de pastor, de nada, brother. Tá ligado? E é- Tava eu, ela e o capeta no quarto. Tá ligado? E aí nessa hora, aí eu vou fazer, meu irmão, eu tava, como é que Rodrigo, cara, eu tava muito distante de Deus, mano. eu imagino. Tá ligado? Eu tava muito distante. E aí eu fui orar como eu via o meu pastor orando, né? Aí eu te repreendo em nome de Jesus, não sei o que e tal, não sei o que. Irmão, ela tava era rindo. Tipo assim, tipo, eu não tinha autoridade nenhuma pra nada, tá ligado? Nem Pra fé, expulsar. nem autoridade, nem fé, tá ligado? E aí eu comecei a orar e tal, não sei o que. Nada, mano. Aí ele falou assim, ó, pega esse negócio aí, que era um livro, uma Bíblia, na verdade, que ela tinha, tá ligado? Uma Bíblia que ela tinha no tempo que ela acreditava. Aí quando eu entreguei a Bíblia, aí o demônio falou assim, o demônio falou por ela, né? Vocês dizem que isso aqui é um livro de verdades, mas isso aqui é um livro de mentiras. Aí, ó, rasgou todinha, mano, na hora, tá ligado? Aí, bicho, nessa hora, eu me lembrei de uma coisa que o meu pastor me falava. Ele falava assim, ó, os demônios, eles mentem muito, a todo tempo. Eles mentem a todo tempo. Mano, eu creio, hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que me fez lembrar isso, tá ligado? Quando essa memória de que os demônios mentem muito veio nesse exato momento que ele rasgou a Bíblia e falou que a Bíblia é um livro de mentiras, eu disse, meu irmão, se o capeta ele mente muito, se o demônio ele mente muito, ele está dizendo que a Bíblia é um livro de mentiras, automaticamente a Bíblia é um livro de verdades, tá ligado? Irmão, minha fé, ela foi de 0 a 1000 na hora. Tipo assim, eu tinha muitas dúvidas, mano, sobre a Bíblia, tá ligado? Isso aqui não é algo que eu quero vender pra ninguém, mas é uma experiência pessoal minha, tá ligado? Então, eu tinha muitas dúvidas, mano, sobre a Bíblia. Quando essa parada pingou na minha cabeça, meu irmão, então Jesus realmente andou nessa terra, tá ligado? Então, as coisas que ele falava naquela época era real. E aí veio outras coisas no meu coração, me lembrando o momento, o texto de Mateus, que ele diz assim, ó, eu vos darei autoridade para expulsar demônios e curar enfermos, tá ligado? Irmão, aí eu fui orar, Rodrigo, de novo, para expulsar. Só que dessa vez, a minha postura já foi outra do que da outra vez. Por mais que eu tivesse todo errado, a minha fé, eu estava realmente crendo, de fato, sem dúvida nenhuma no coração, que Jesus realmente é real, mano. E que realmente ele pisou aqui, existiu e deu autoridade para os discípulos, tá ligado? Uhum. E aí eu orei em cima da palavra dele. Eu disse assim, sob a autoridade do Senhor Jesus, ele deu autoridade para os discípulos dele. Eu te repreendo no nome de Jesus. Aí eu fui orando, e aí ela foi abaixando e tal. Aí encostou a cabeça na cama, tá ligado? E aí eu, graças a Deus, mano. Irmão, contou uns 10 segundos, mano. Ela voltou. Um grito, brother, que eu nunca tinha ouvido dessa na vida, tá ligado? Chega E o isso cara aqui dela sozinho. subiu, tá ligado? Bicho, na hora que ela gritou, deu um pulo pra trás, mano, um susto, tá ligado? Aí a menina que tava no andar de cima desceu. Aí bateu na porta, tá ligado? Aí ela falou, Skinny, tá tudo bem aí? Aí eu abri a porta, tá não. Cadê tua mãe? Ela disse, tá lá em cima e tal. Aí eu fui lá, né? Subi o andar e tal. Aí quando eu cheguei lá, aí a mãe dela já tava chorando, mano. Aí ela disse assim, Skinny, passou algo muito ruim aqui.
que eu fiquei muito angustiada. A mãe dela sentia essas coisas. Eu acho que ela tinha algum tipo de... Acho que era uma pessoa muito mais sensível, né, mano, pra essas coisas. Sim, tem gente que realmente Exatamente, é sensitivo, né? Então ela sentiu algo ruim lá no andar de cima. E depois ela ouviu um grito. Ela nem sabia que era minha esposa que tinha gritado. Ela disse assim, eu senti algo muito ruim passando aqui. E depois ouvi o grito e tal. Eu disse assim, ó, eu não sei qual a sua fé, mas ore a Deus aí, porque Luísa tá endemoniada e tal. E ela tava como na hora ainda, quando tava conversando com a menina? Quem é a minha esposa? Sim. Ela tava lá no quarto. Ficou lá, não Ficou saiu lá, não. não saiu lá, tá ligado? Parou o grito. Não, agora o grito e ficou lá. Foi na hora que eu saí pra ir no andar de cima, né? Aí, bicho, quando eu saí lá do andar de cima, eu desci a escada, mano. A escada parecia que tinha aumentado, mano. Que eu já desci a escada derrotado, tá ligado? Eu falei, irmão, o que é que eu vou fazer, cara? Tá ligado? O que é que eu vou fazer? Não tem ninguém pra ligar, mano. Tá ligado? Ela, literalmente, você tava sozinha nessa, pô. Exatamente. Aí quando eu cheguei no quarto, ela tava lá numa posição realmente toda estranha, mano. Tipo assim, tá ligado? Que tipo assim, você normal, é muito difícil você ficar, saca? Bicho, esses filmes aí que rola de terror, os caras realmente eles fazem uma parada que eles sabem que aquilo ali realmente existe, tá ligado? E aí quando eu cheguei no quarto, mano, eu já entrei no quarto chorando, tá ligado, mano? Eu já entrei no quarto pedindo perdão a Deus. Eu disse, Deus, eu sou um homem pecador mesmo. Eu sou falho. Eu sou um filho que tô distante do coração do Pai, tá ligado? E o Senhor é real. O Senhor existe de fato. E só o Senhor tem autoridade pra me tirar dessa situação. E aí eu pedi perdão a Deus, mano. Eu realmente quebrantei meu coração nessa hora, tá ligado? E aí quando eu fiz essa oração e tal, eu já fui e tal, mas bem mais calmo. E coloquei a mão na cabeça dela e eu disse, eu te repreendo no nome de Jesus. O sangue dele te salva, te livre disso. Aí ela baixou a cabeça, aí acordou, tá ligado? Aí era ela e tal, ela olhou assim pra cama, viu umas folhas e tal, as folhas da Totalmente Bíblia. norteada, né? Bíblia, e ela pensava que era a cachorra que tinha rasgado, tá ligado? Aí ela disse, o que foi que aconteceu? Ela acordou muito fraca, né? Aí o que foi que aconteceu? Não, vá dormir que depois a gente conversa. E, mano, isso terminou às 3 horas, tá ligado? Eu passei a noite acordado, mano, Como é que tô? tá ligado? Tem como não. E aí, irmão, depois disso teve que acontecer outro processo, tá ligado? Eu tive que contar essa história pra ela em partes, porque como ela tava tendo muitas crises de ansiedade, qualquer assunto assim mais profundo já disparava um gatilho, né? E aí ela falou, e aí, e agora, o que é que faz e tal? E quando eu tava contando o que tinha acontecido, na cabeça dela era como se fosse um sonho. Eu não sei como funciona, mas meio que a pessoa quando tá passando por um processo de possessão, ela meio que sabe e não sabe, porque fica no inconsciente, tá ligado? E ela, e aí, o que é que... E agora, como é que resolve? Nossa, irmão, agora você precisa se arrepender dos seus pecados, tá ligado? Pecados existem, mano. E são reais, tá ligado? Aí ela... E o que é pecado? Porque ela tava totalmente... Muito cética, né? Muito cética, tá ligado? E o que é Cara, e pecado e bizarro, tal? né? E ela passando pela situação, tendo uma... Beleza, foi ela que passou, ela tinha essa ciência que ela... Não, sonhou, vamos dizer assim. Ela sonhou o que aconteceu e mesmo assim... Aí depois a gente conversando e... Ela tinha um pecado que ela não conseguia se perdoar, tá ligado? E aí a gente orou e tal e... Enfim, declarou essa palavra que ela estava perdoada, ela se sentiu perdoada por Deus, tá ligado? E aí, seguindo, né, o processo de arrependimento de pecados e batismo. Nessa época a gente não tinha contato com ninguém de igreja, nada, nem pastor, nada, mano. Aí eu mesmo batizei ela, tá ligado? Eu mesmo, a gente foi Foi nas no águas, né? sítio Fundão. Tem até, acho que no meu Lembro. Instagram, tá ligado? Lembro. E eu Fez batizei ela. batismo lá. Então, mano, depois disso, Tu já tinha sido batizado? Já já tinha sido. nas antigas, tá É. ligado?